perturbador, né? Mas nós vamos ver por que isso. A doutrina espírita já ensinou para a gente que todos nós, na realidade, somos espíritos, a nossa essência espiritual. Estamos, nesse momento, usando esses nossos corpinhos de carne, porque estamos passando por um período encarnatório. Estamos vivendo no plano da matéria, que nós sabemos que é uma das nossas inúmeras passagens por aqui. Nós sabemos que justamente a nossa grande jornada evolutiva demanda muitas encarnações. Nós precisamos vir muitas vezes. E em uma passagem ou outra aqui no plano da matéria, nós retornamos ao plano espiritual. Essa dimensão que nós chamamos de plano espiritual, onde nós vamos nos refazer, vamos estudar, vamos trabalhar e vamos nos preparar para uma nova reencarnação, para crescer. E nós sabemos que ainda que os nossos olhos materiais não possam ver, pelo menos a maioria de nós que não tem a mediunidade da evidência, mas nós sabemos, apesar de não vermos, que estamos cercados por uma multidão de espíritos. Nós sabemos disso. Nós não vemos, mas existem espíritos de todos os níveis evolutivos à nossa volta. Como fazendo uma comparação com o plano material, como se nós estivéssemos numa rua bem movimentada, no chão, cercada de pessoas dos mais variados níveis. E assim nós estamos cercados de espíritos dos mais variados níveis. Na nossa vida de relação com as pessoas, nós a todo momento somos influenciados por elas. Seja pelo que nos falam, pelo que nos aconselham, pelo seu comportamento. Nós somos influenciados, nós deixamos influenciar pelas pessoas. E se nós somos influenciados por espíritos encarnados, não é se admirar que sejamos influenciados também por espíritos desencarnados. E o que a nossa proposta dessa noite é saber como isso acontece e quais são as consequências disso. No Livro dos Espíritos, na questão 459, Allan Kardec perguntou: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Essa resposta parece ser bem desconcertante para nós, né? Porque se de ordinário são eles que nos dirigem, a gente pode se perguntar, mas se meu livre-arbítrio fica como? E as minhas escolhas, sou eu que faço ou não sou eu que faço? Mais uma vez, trazendo o plano da matéria, nós podemos fazer uma comparação com essas influências que nós permitimos que aconteçam na nossa vida, né? Muitas vezes nós somos mesmo dirigidos e até mesmo manipulados por outras pessoas. Seja por admiração, seja por respeito, seja por medo, ou seja porque simplesmente seguimos as suas regras e seus comportamentos para que sejam aceitos. Não é assim que acontece na adolescência? Nós seguimos o grupo para sermos aceitos. E quantos de nós permanecem com esse comportamento adolescente? Quantos de nós, né? Nós precisamos ser aceitos. Então, nós seguimos esses comportamentos dos espíritos. Tá, mas eu sigo um comportamento dos espíritos encarnados, que eu vejo, que eu ouço. E como acontece essa influência do espírito desencarnado na minha vida? Vamos ver como é que isso se dá. Isso se dá através da transmissão do pensamento. Antes de a gente falar sobre a transmissão do pensamento, vamos falar um pouquinho sobre o pensamento, né? Essa coisa que nós achamos que é tão abstrata e tão inofensiva, que fica só dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça, e ninguém fica sabendo, que nada acontece. Só que não, né? O pensamento, ele, na realidade, ele expande, ele vai além de nós. O pensamento não é uma criação cerebral do nosso corpo material. O pensamento é uma manifestação do anseio do espírito, do anseio da criatura. E o pensamento ele utiliza o cérebro como instrumento. O cérebro é o espírito para
nosso cérebro, ele é como um aparelho emissor e receptor de ondas eletromagnéticas, ondas mentais. Ele está o tempo inteiro emitindo e está recebendo. Então, os nossos pensamentos, eles extravasam demais. Assim como os pensamentos de outras pessoas também extravasam e chegam até nós. A gente pode fazer uma comparação com os nossos aparelhos celulares, que também emitem e recebem mensagens, que não são elaboradas por eles, são elaboradas pelas inteligências, nós que nos utilizamos deles para essa tarefa, para essa comunicação. Da mesma forma, o espírito se utiliza do aparelho cérebro para isso. E como é que acontece essa transmissão? Nós todos que estamos encarnados aqui na Terra, estamos mergulhados na atmosfera terrestre. Nós vivemos na atmosfera terrestre. Onde quer que nós estejamos, nós estamos na atmosfera terrestre. Só os astronautas é que sabem, né? Mas nós ficamos mergulhados na atmosfera terrestre. E da mesma forma, existe uma substância chamada fluido cósmico universal que envolve toda a criação de Deus. Envolve nós aqui, nossa atmosfera, nosso planeta Terra, todos os números, todos os planetas, tudo que é criado por Deus, todo o universo está mergulhado no fluido cósmico universal. E esse fluido, ele é responsável pela transmissão dessas ondas mentais para as pessoas. Da mesma forma que o ar transmite as ondas sonoras. As ondas sonoras são transmitidas pelo ar. Só que as ondas sonoras, elas têm um alcance limitado. Por mais que eu grite aqui, que eu fale alto, até mesmo que eu utilize um microfone, o pessoal aí que está tirando não vai me ouvir. Né? O pessoal volta redonda não vai me ouvir. Porque a amplitude das ondas sonoras sofre a limitação. Porém, a amplitude das ondas mentais do nosso pensamento não tem limitação alguma. Para onde quer que nós direcionemos o nosso pensamento, ele vai chegar. Se eu mandar um pensamento para um ente querido meu que já desencarnou, vai chegar nele. Se eu mandar um pensamento para uma pessoa encarnada, vai chegar. Chegar vai. A pessoa vai receber? Depende. Pode receber ou não. Nós vamos ver como. Aqui, o Dr. Caligares fala para a gente: pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve. Nós somos envolvidos pelo universo espiritual. Só que em que frequência a gente está vibrando? Em que nível eu estou vibrando? Com que tipo de espíritos eu quero me relacionar? Essa vibração, esse padrão vibratório em que eu me coloco, só depende de mim. Não existe nenhuma outra força que me obrigue a vibrar neste ou naquele nível. Essa vibração compete a mim. Então, é assim como uma estação de rádio. Eu pego o meu rádio, existem várias estações que oferecem variados tipos de música. Eu vou sintonizar aquela música naquela estação que toca as músicas que me agradam. Aquelas músicas que me trazem paz, que me trazem alegria. Eu vou sintonizar numa rádio e toca música que me desagrada, que me incomoda os ouvidos. Eu escolho, né, que música eu quero ouvir, que estação eu vou sintonizar. Aqui é a mesma coisa. É escolha nossa. Nós é que escolhemos onde nós vamos sintonizar, com que tipo de inteligências nós vamos sintonizar, com que tipo de espírito nós vamos sintonizar. E aqui Emmanuel fala uma coisa muito interessante para a gente: o pensamento é idioma universal. Faz todo sentido, né? Uma vez que nós temos várias encarnações, cada hora nós nascemos num país, falamos diversas línguas, já reencarnamos até mesmo em outros mundos, é natural que haja um idioma que seja universal em todos os espíritos. E esse idioma é o pensamento. Pensamento, então, nós já vimos, pensamento é energia. Gente, não é nada miraculoso, nada sobrenatural. Tudo de acordo com as leis da natureza, criadas por Deus, leis perfeitas, leis imutáveis. Tudo natural. Nada
nada de fantasmagórico, esotérico, natural. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas, com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Vamos nos comunicar com as entidades e grupos de pensamentos, com os quais nos colocamos em sintonia. Essas sintonia, e o nosso pensamento, ele cria formas, ele cria ondas. Nosso pensamento é criador. E aqui nós temos que pensar o seguinte: nós somos responsáveis por tudo que nós pensamos. Não é aquilo que eu falei, é uma coisa inofensiva, não é? Nosso pensamento, ele traz para nós uma responsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu penso. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Olha que interessante que Emmanuel está falando para a gente. Nós somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas. Quem aqui nunca sentiu uma vibração, uma paisagem, um local, ou sentindo um cheiro? Você vai num lugar e você sente a vibração daquele aroma, você sente a vibração de um jardim, você sente a vibração de uma praia. Isso tudo é lindo. O universo é lindo. Nós todos estamos em sintonia. Sintonia, porque as vibrações estão todas à nossa volta. Receberás, portanto, variados apelos nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas, que se afilam contigo, tentando influenciar-te. Energias das inteligências encarnadas e desencarnadas que se afilam com a gente, tentando nos influenciar. O problema de sintonia corre no nosso encontro. O nome foi muito claro aqui. A sintonia nos cabe. O que acontece é o seguinte: nós temos o costume de terceirizar os nossos ciclos. Temos esse costume. Então é muito fácil eu cometer um erro e dizer que eu cometi aquele erro e fui influenciado. Eu fui influenciado. Hoje estou sofrendo um processo obsessivo. Um obsessor me levou a cometer aquele erro, né? É muito fácil a gente fazer isso. É como algumas mães, alguns pais, mais as mães, que minimizam, né, os erros dos filhos, dizendo que o filho age errado por causa das más companhias. Ele anda com os amigos que desencaminham ele, fazem ele agir errado, são as más companhias. Tá, e quem foi que escolheu a companhia? Quem escolheu uma companhia? Quem se permitiu influenciar para o mal? Então, nós somos responsáveis. Nós estamos sujeitos à lei de Deus pelo que nós pensamos. Se eu daqui, eu emiti um pensamento negativo na direção de qualquer pessoa desejando mal daquela pessoa, ela pode receber ou não. Se ela estiver na mesma sintonia que eu, ela recebe. Mas ela pode não estar, ela pode estar ficando num patamar que recebeu. Mas de qualquer forma, ela recebeu ou não, eu vou estar responsável. A lei de causa e efeito vai me trazer de volta esse mal que aconteceu também. Eu conheci uma senhora, que ela tinha o costume de jogar praga. Tinha o costume de jogar praga. Infelizmente, ela se gabava das pragas que ela pegava. Né? Aí agora você vê, a pessoa não tem noção, né? Não tem noção. Isso aqui gente, por isso que a doutrina espírita joga tanta coisa na nossa vida, né? A gente às vezes comete uns erros assim, até uns erros bem bizarros, sem ter noção da proporção daquilo
do tamanho daquilo. Você está jogando praga para a pessoa achando que nada vai te acontecer. A doutrina espírita mostra que a gente vai acontecer sim. Nós somos responsáveis, existe uma lei que a gente não. E as iniciações espirituais, elas podem ser bem sutis. Às vezes elas não são, às vezes elas são claramente percebidas. A gente sente que está sofrendo algum tipo de assédio. Mas às vezes a gente não percebe. Às vezes é uma coisa tão leve, assim, tão vaga, que você não entende o que está te acontecendo. Do nada você está bem, e do nada você começa a sentir um mal-estar, começa a sentir uma tristeza, uma coisa ruim. Nesse momento você pode estar sofrendo uma influenciação espiritual sutil. Então a gente tem que ficar alerta, tem que ficar atento, porque se eu estiver sofrendo esse tipo de influenciação, a gente tem que saber o que fazer para que a gente se proteja deles. E tem algumas manifestações dessas influenciações sutis. Dificuldade de concentrar ideias e motivos utilistas. Você só consegue pensar em coisas ruins, não consegue pensar em nada bom. Ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos e coração ou concentrar-se em leitura de planos. Você quer fazer uma prece, desconcentra. Você está lendo um livro legal, está fazendo estudo, desconcentra. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastre imediato. Aquela sensação de que tem uma coisa ruim se aproximando. Aborrecimentos não extravasados, não encontrar pessoas ou assuntos sobre quem ou o que descarregar. Aqui é o seguinte, sabe aquele, infelizmente a gente faz isso, aquele lixo. De vez em quando a gente acumula um lixinho dentro da gente, E a gente quer despejar a nossa lixeira em cima de alguém. Acontece isso. Não tem que ficar com isso. Pessimismos ocultos, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar a quem não tem culpa. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à verdade. Hiperemotividade ou depressão beirando a eminência de pânico. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tocar a posição absurda de arte. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja uma iniciação espiritual consciente. Mas passados minutos ou horas do acontecimento, vem a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. É quando a gente sucumbe à influenciação, tem aquele destempero e depois está bom. É tarde para desfazer o erro consumado. Acho que não é tarde, Se a gente magoou alguém, se a gente feriu alguém, a gente tem que. Quando a gente percebe esses sintomas, a gente tem que ficar atento, a gente tem que se proteger do meu família. Nesse momento, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente precisa procurar ajuda. A gente precisa procurar ajuda. E diante dessa chuva de influências, a gente pode sofrer influências de toda sorte. Como é que eu vou saber que esse pensamento entrou na minha cabeça, se esse pensamento é meu ou não? Se esse pensamento é meu, será que eu estou sofrendo uma influência? Porque é o meu pensamento. Gente, dizem que geralmente quando a gente, em relação a uma determinada coisa, determinado assunto, nós temos pensamentos divergentes, conflitantes sobre a mesma ideia, é porque nós estamos sofrendo influenciação espiritual. Vamos dizer, vários espíritos dando palpite na nossa cabeça. Mas que o primeiro pensamento que ocorre na nossa mente, daquele é o nosso. Primeiro. Só que a verdade, saber de quem é o pensamento, se é meu, se não é meu, não é mais importante.
importante é selecionar qual é o bom pensamento. Qual é o pensamento que vai trazer proveito para mim ou para outra pessoa. É eu passar pelo crivo da minha consciência, né? Aquela juíza que nós temos dentro de nós, né? Detentora do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. É só a gente passar por esse crivo, por esse filtro. Detentor do pensamento, o autor do pensamento, não importa qual o pensamento que nós vamos escolher, qual é o nosso livre-arbítrio de escolha. E aí uma pergunta pertinente, né? Por que Deus permite, por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Deus não podia proteger a gente disso? Não podia bloquear esse tipo de atitude de espíritos inferiores? Não, você não vai influenciar ninguém, não. Ou criar em nós qualquer tipo de aparato, de defesa, para que essas influenciações de espíritos inferiores não nos atingissem. Claro que Deus poderia, né? E por que será que ele não faz isso? Por que será que ele permite que esses espíritos nos influenciem? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática. Assim como os espíritos encarnados também, né, nos influenciam. Se chega um amigo nos dando uma sugestão que a gente sabe que não é boa, ele está nos influenciando, ele está tentando nos influenciar. Nosso livre-arbítrio vai aceitar essa influência ou não, da mesma forma os espíritos desencarnados. Ambos, tanto desencarnados como desencarnados, servem para colocar à prova a nossa fé e a nossa constância na prática do bem. Para nos fortalecer, para a gente ter certeza do que a gente quer. Não, eu não quero seguir esse caminho. Eu quero seguir esse outro. Esse outro caminho não é esse que eu quero. A gente tem que entender que Deus não faz nada que seja para nos prejudicar, nada. O dia que nós realmente, eu falo isso, o dia que nós tivermos, eu me incluo nisso, eu falo assim, o dia que nós tivermos plena confiança em Deus, 100% de confiança, a gente não vai mais ter dor moral. Vai ter dor física? Vai. Aí quebrei uma perna, vai doer? Tá. Mas a dor moral, o sofrimento moral, a gente não vai ter mais. Porque a gente vai saber que o nosso Pai está cuidando daquela situação. Aquela situação aconteceu para nós, porque nós precisamos. É para nos fortalecer, é para a gente crescer, é para a gente sair da adolescência espiritual. É isso que nós precisamos. Essa plena confiança. É assim que Deus confia a nossa consciência e escolhe o caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das evidências contrárias que se exercem sobre nós. Deus nos deu o livre-arbítrio e respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não se intromete no nosso livre-arbítrio. Em compensação, Ele nos deu também os espíritos protetores. Gente, além dos amigos espirituais, dos nossos espíritos familiares, dos benfeitores, nós estamos cercados de muitos espíritos bons, mas cada um de nós tem nossa, que nos acompanha desde que a gente nasceu, que vai acompanhar a gente em toda a nossa jornada terrena, até a nossa desencarnação, e muitas vezes até depois, quando a gente vai para o plano espiritual, ele continua nos acompanhando no nosso refazimento, no nosso estudo, no nosso trabalho, na nossa programação de uma nova reencarnação. Esse Espírito fica conosco, nos dando bons conselhos, nos orientando, ficando feliz com as nossas vitórias, ficando triste com as nossas dificuldades, né? Mas é muito reconfortante a gente saber que nunca está sozinho. E tem momentos que a gente se sente assim, meio solitário, né? Fica meio para baixo. Ah, estou sozinho. Não. Vamos conversar mais com o nosso espírito protetor, ele ouve a gente. E vamos prestar atenção nos conselhos que ele nos aconselha.
Ele guia a gente. O espírito protetor, ele é sempre um espírito, logicamente, de um nível superior ao nosso, né? De um nível mais elevado. Justamente como o adulto que guia uma criança, como um pai ou uma mãe guiando um filho. Ele está guiando a gente. E uma coisa, o espírito protetor, ele nos aconselha, mas ele respeita também o nosso livre-arbítrio. Ele não nos força nada. Ao contrário dos espíritos inferiores, que ficam insistindo, né, quando eles sentem a atitude da nossa, eles ficam insistindo numa ideia, colocando uma ideia fixa na nossa mente. Mas os espíritos superiores não fazem isso. Em hipótese alguma, eles aconselham. A gente ouve, não. E o nosso espírito protetor, ele, muitas vezes, quando ele percebe que a gente não está dando ouvido para os conselhos, para os bons conselhos dele, ele se utiliza de pessoas do nosso círculo de relação. Aí ele vai no ouvido daquela minha amiga, que é minha amiga do bem, e vai ouvir, fala com ela, fala para você, isso assim, sabe? Aí a minha amiga vem, meu pé de coelho vem e fala. Então, o espírito protetor ele se usa também das pessoas que convivem conosco para nos ajudar. É maravilhoso isso. E o pressentimento, hein? Quem nunca teve um pressentimento? Pressentimento, intuição, sexto sentido, é uma manifestação da nossa mediunidade. Porque todos nós temos um grau de mediunidade. E quando nós sentimos isso, quer dizer que nós estamos captando de algum espírito, alguma mensagem. Aí Allan Kardec, na questão 522, perguntou: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É o conselho íntimo e oculto do espírito que nos quer bem. Também está na intuição da escolha que se acha feita. O espírito nos aconselhando, nos alertando, às vezes, sobre o perigo. Né? É lógico que a gente não pode entrar em paranoia e achar que vem da nossa casa, eu vou poder atravessar aqui, porque eu sentindo que o carro vai atropelar. Vamos, tudo vai ter equilíbrio. A gente estava estudando no colégio hoje em dia, né, sobre a questão do equilíbrio de saber. Mas o nosso espírito protetor, ele não nos aconselhando, nos alertando muitas vezes. E na questão 524, Allan Kardec volta com o assunto. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devemos adotar nos assuntos da vida particular. Será que é só da parte moral? Ou será que é no dia a dia, das coisas do dia a dia? Tudo. Eles se esforçam para que rivais o melhor possível, mas quase sempre capazes de ouvir-lhes aos avisos salutares e os tornais infelizes por propósito. Gente, olha que coisa maravilhosa. O espírito protetor, ele quer que a gente viva o melhor possível. Ele quer facilitar a nossa vida. E quando a gente começa a prestar atenção nos sinais, nos conselhos, a gente começa a sentir nas mínimas coisas, a gente está recebendo ajuda, a gente está recebendo orientação. Gente, nas mínimas coisas. Impressionante. Ele realmente, o nosso protetor realmente quer facilitar a nossa vida. Né? Para que a gente consiga, resolvendo as questões miúdas, nos dedicarmos melhor às nossas questões maiores, às nossas questões maiores. Bem, questão 467. Pode um homem decidir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Nós vimos então que Deus não proíbe que eles nos influenciem, nem nos dá uma carga protetora. Né? Aí então, Allan Kardec está perguntando: o que nos cabe fazer? Né? Já que cabe a nós. O homem pode eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem.
eu falei que a questão da sintonia é de total responsabilidade nossa. Quais são os meus desejos? Quais são os meus pensamentos? Eu estou sintonizando em quê? Qual é a faixa vibratória que eu estou habitando? Né? Escolha minha. E aí? Como é que a gente resolve isso? Como fazer para repelir e neutralizar a influência dos maus espíritos? A gente precisa de alguns conselhos práticos, né? Para a gente saber como se conduzir nessas situações. Reeducação mental. A maioria de nós não tem ainda controle sobre os pensamentos. A gente não. Eu digo que passa o pensamento e tipo um passarinho fora da gaiola, né? Você perde um pouco o controle. Mas o que acontece é o seguinte: a gente pode trabalhar nesse controle. Às vezes os pensamentos vêm, o pensamento vai, mas a gente pode trabalhar nisso. Quando a gente percebe que tem um pensamento que está nos incendiando e a gente não quer fixar aquilo, a gente pode trabalhar na substituição de pensamentos. Que nem a gente faz, não sei se acontece com vocês, comigo acontece. Sabe quando entra uma música na cabeça da gente e a gente tem horror àquela música? E aquela música fica na cabeça e você tem horror àquela música. O que a gente faz? Pelo menos o que eu faço? Eu ponho outra. Começo a cantar outra música, substituo a música. Né? Então a gente também tem que começar a trabalhar nos nossos pensamentos dessa forma, vamos substituir. Vamos substituir, vamos forçar a barra, vamos substituir. Não quero pensar nisso. Vou mandar o pensamento para outro lugar. Isso é educação mental. É um trabalho que a gente tem que fazer. Para a gente não ficar meio assim, né? Porque tem pessoas que ainda ficam com aquele pensamento ruim e fica ali se tremendo, fica como que saboreando aquele pensamento. Né? Às vezes, uma pessoa que te chateou e você aí tem aquele pensamento, tomara que isso dê mal, aí você fica imaginando que você dê mal. Gente, você entrar direto naquela faixa vibratória bem baixinha. Né? A gente tem que ter disciplina, tem que ficar atento a essa questão mental. Reforma íntima, a gente aqui na casa, o espírito está batendo nessa tecla, né? Da reforma íntima. A gente está encarnando para isso, né? Para promover essa reforma nossa. Por quê? Porque as pessoas que sentem inveja, mágoa, ressentimento, que são invejosas, que são ciumentas, elas atraem esses espíritos que gostam de alimentar esse tipo de sentimento. A maledicência, né? A intolerância, a exasperação, sabe? A lamentação, isso são portas abertas para que espíritos inferiores venham influenciar a nossa mente. A gente não pode permitir isso. A gente tem que mudar o canal. Não quero ser uma pessoa pessimista. Não vou me entregar ao pessimismo. Eu não quero ficar me apoiando, me queixando da vida. Eu não quero sentir mágoa de ninguém. A mágoa corrói a pessoa que sente. O ressentimento causa doenças físicas. Né? Então, vamos promover a nossa reforma íntima. Não quero mais ser assim. Eu vou ser uma pessoa superior, eu vou trabalhar para ser uma pessoa superior. Vigilância, né? Aquilo que eu falei, a gente tem que ficar atento. Já percebendo algum tipo de assédio? Vamos sair dessa sintonia. Vamos mudar o rumo, vamos mudar a direção. Vamos ficar vigilantes. Nós temos que ficar vigilantes, às vezes, também, não só os pensamentos, mas principalmente isso acontece nas armadilhas. Armadilhas que nos são colocadas no nosso dia a dia, inúmeras armadilhas. É uma fila que não anda, é uma coisa que você estava fazendo que deu errado, é uma ligação que você tem que fazer com uma central, com 0800 para resolver um problema, não consegue. Uma pessoa que te provocou, uma provocação que você recebeu, são diversas armadilhas. E aí cabe a gente, não cai, são pedras no nosso caminho que a gente não pode tropeçar e cair. A gente pode até tropeçar, mas cada cavalo levanta e não deixa cair. Aí tem até a história do Chico Xavier, que
Estava andando, atravessou e caiu. Na mesma hora que ele caiu, apareceu Emmanuel do lado dele. Agradece, Chico, agradece. O quê? Agradece, agradece. Só caiu, agradece, Chico. O Chico, como era obediente a Emmanuel, Senhor, muito obrigado, sou muito grato por essa queda. Obrigado. E aí depois ele levantou e perguntou para Emmanuel, por que eu tinha que agradecer? Porque no momento que você caiu, ia entrar num padrão vibratório de queixa, ou de exasperação, ou de, que a gente dá aquela xingada, né? Aquela xingada. Nesse momento pequenininho, a gente abriu aquela porta. Então, é fácil, a gente ainda não é, porque a gente ainda é muito vulnerável nesse tipo de coisa. Né? Essa que é a verdade. Mas, para eles, mais uma vez, eu digo que a gente está na casa de Cristo aprendendo sobre essas coisas, aprendendo que nós temos que vigiar. Vamos vigiar também, né, para aproveitar essa oportunidade de ajudar essa gente. Vamos ser vigilantes na nossa vida, não vamos ficar assim, ao léu, à deriva, deixa a vida me levar, não pode ser assim. A gente não tem carneirinhas. Trabalho no bem. Quando a gente fala em trabalho no bem, a gente costuma pensar em grandes obras, né? Na creche, na filho. Gente, trabalho no bem. Nesse momento, todos nós aqui estamos trabalhando no bem. No bem de cada um de nós. Né? Porque a gente está aqui na casa espírita, recebendo muitas espirituais habilidades, ouvindo palavras que vão nos ajudar no nosso desenvolvimento, na nossa evolução espiritual. Nós estamos trabalhando pelo nosso bem. E quando nós trabalhamos pelo nosso bem, por tabela, nós fazemos o bem às pessoas que convivem conosco, as pessoas que estão à nossa volta. Então, o trabalho no bem pode ser das mínimas coisas. Uma ajuda que você dá a uma pessoa. Essa semana a gente estava passando por uma rua de carro, e aí uma senhora que caiu na calçada, a gente parou o carro, e nós descemos correndo, da mesma hora as duas pessoas chegaram. Gente, ajudar o próximo a trabalhar no bem. E trabalhar, se você quiser fazer um trabalho voluntário, tem muita gente que precisa ser ajudada, e tem muito trabalho voluntário bacana. Eu sou muito suspeita, vocês estão pensando nessa maneira. É a nossa evangelização infantil. É a nossa evangelização infantil. É um trabalho bem que a gente faz aqui na casa de Paulo. Né? E é um trabalho que, quando a gente faz um trabalho assim, quando a gente ajuda alguém, quando a gente vê que está sendo útil na vida de alguém, a satisfação é tão grande, e isso eleva o nosso padrão vibratório. Eleva. Mas a gente não é em contato com espíritos elevados. Né? Então, o trabalho no bem pode ser pequeno, pode ser grande, se a gente tiver condição de fazer. Mas todo dia a gente tem condição de trabalhar no bem. Fluidoterapia, né? Aquilo que a gente fala, a gente percebe que precisa de ajuda, tem que ter humildade, aceitar ajuda. Né? Aqui na casa de fora nós temos a fluidoterapia, nós temos a palestra de irmãos, temos o passe, a água identificada, o atendimento materno. Está sentindo que está com dificuldade, você vai ser guiado por pensamentos ruins e não dá para esse pensamento. Vamos procurar ajuda na fluidoterapia. Né? Com certeza vai ajudar, com certeza vai fazer bem. Culto do Evangelho no lar. Todo espírito tem que fazer culto do Evangelho. Gente, isso dá uma proteção para a nossa casa. Isso muda a ambiência da nossa casa. Uma vez por semana, uma hora certa, reunir a família. Ou quem quiser da família, porque às vezes na mesma família nós temos pessoas de religiões diferentes, nós temos que respeitar isso. Mas a gente vai quem quiser participar, participa com a gente. Se a gente tiver que fazer sozinho, culto do Evangelho lá, a gente faz. O importante é fazer. É aquele momento que a espiritualidade amiga vem na nossa casa. Né? Que a gente faz aquela leitura, faz aquela prece, agradece por tudo que tem, pede proteção para a nossa família, pede proteção para o nosso lar. E essa proteção acontece. E o ambiente da nossa casa se modifica. É uma coisa muito nítida. Por fim, a prece. A prece sempre pensa. A nossa conexão com o plano divino, com o plano superior. A qualquer momento, podemos fazer a prece. Não aquela prece da boca para fora, ou aquela prece invisível, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tá, mas e a parte?
Eu quero que Deus faça tudo. Não, para trabalhar comigo, né? Não me deixei de tentação, mas eu cuidar para não cair em tentação. Me livrar do mal, eu tenho que trabalhar para me livrar do mal. Né? O que eu preciso pedir a Deus sempre é força, sabedoria, né? Que eu seja digno da ajuda espiritual que está sempre disponível para a gente. Isso que a gente tem que pedir a Deus na cabeça. E naquele momento realmente que a gente estiver ali para baixo, a gente faz aquele bate-papo com Deus, o Deus Jesus, o nosso Espírito Protetor. Sempre vai fazer muito bem para a gente. E por fim, não ouvides que de ti mesmo depende a natureza das forças que te inspiram para o bem ou para o mal. Se desejas descer aos abismos da sombra, encontrarás o auxílio das potências que ainda se comprazem das trevas. Mas se anseias pela subida aos montes da sublimação, terás contigo o socorro de todas as inteligências que já se passaram. Lindas palavras do benfeitor primórdio para nós, para nos aconselhar, para mostrar que vamos arregaçar as mangas, gente. Vamos arregaçar as mangas, saber desde a gente. Ninguém aqui quer viver mal, ninguém quer sofrer, muito menos. Vamos trabalhar com isso, então. Vamos fazer a nossa parte. Vamos esperar que caia no nosso colo aquela graça divina que livra dos sofrimentos, que me livra das influências maléficas. Não. A gente vai trabalhando. Vamos trabalhando. Que Deus abençoe a todos nós e nos fortaleça. Obrigado.